Pois, gente, então vamos começar hoje com a pergunta, né? O que é a esquizoanálise? Que é um modo de fazer essa pergunta nada esquizoanaliticamente, né? Porque a esquizoanálise ela não se pergunta o que é as coisas, mas como elas funcionam. Então, é uma pergunta, digamos, provisória, só para a gente ter uma espécie de um norte, assim, dos principais discursos em torno da esquizoanálise. Eu não tenho aqui a pretensão de definir o que é a esquizoanálise, porque a esquizoanálise ela não tem uma definição, justamente ela foge às definições. Eu gosto de chamar a esquizoanálise, de pensar ela como um código aberto que cada uma hackeia esse código e cria junto com ele. Então, é um código literalmente aberto, aberto ao novo, aberto a mutações. Então, eu queria começar hoje a aula fazendo uma breve introdução ao que é a esquizoanálise, a esse campo, como ponto de partida, né? E aí, quem já fez os cursos anteriores, né, como a Moraes já falou, a gente já fez anteriormente alguns cursos de introdução à esquizoanálise, né? Então, como aqui na turma tem algumas pessoas que já fizeram esses cursos, muita coisa que eu vou apresentar aqui agora nessa parte da esquizoanálise talvez não seja novidade, né? Mas como tem muita gente da turma que não fez os cursos anteriores, eu achei importante começar por esse ponto, mas para a gente balizar, né, pegar assim pelo meio, e começar essa discussão em torno desses discursos do que é a esquizoanálise, né? Então, vamos lá, começando. O que é a esquizoanálise? Aí eu fiz um breve apanhado, assim, e eu vou ler para vocês esse breve apanhado, mas para ser um norte para as discussões, e depois a gente vai deformando isso. Resumindo, né? A esquizoanálise ela é um campo de saberes e de práticas transdisciplinares criada por Deleuze-Guattari após mais de 68. Então, a esquizoanálise ela não é um campo disciplinar, tá? Ela não é um campo que se fecha no indivíduo, ou na subjetividade, ou no psiquismo, ou na arte. Ela não é disciplinar, mas ela rompe as disciplinas e se faz entre elas. Por isso, transdisciplinar. De saberes, mas também de práticas. Então, para eles, os autores, né, os inventores da esquizoanálise, que é o Deleuze-Guattari, para eles a esquizoanálise ela é uma análise política do desejo e que investiga como o desejo é produzido nas relações com a família, com as instituições, com a sociedade, com a economia, etc. Ou seja, como é que o desejo ele é agenciado nesses agenciamentos subjetivos, como, por exemplo, a família, mas não só a família. Tá? Não apenas a família. Não se reduz à família, mas pensa esse desejo, essa produção de desejo também conectada com as instituições, a escola, a sociedade, a internet, etc. Então, nessa perspectiva, o desejo não é falta, e sim produção. O desejo é a produção do real e, ao mesmo tempo, o desejo ele é produzido socialmente. Então, por isso, a esquizoanálise ela não pretende julgar os desejos como falsos ou verdadeiros. Não é essa a ambição da esquizoanálise. Dizer se esse desejo é verdadeiro ou falso não é uma questão de verdade, mas saber, ou seja, não julgar, mas avaliar quais desejos potencializam a vida, despotencializam e aprisionam a vida e quais desejos potencializam e liberam. Então, a avaliação da esquizoanálise ela não é moral. Ela não é um julgamento moral para saber se o desejo é certo ou errado, verdadeiro ou falso. Não é um julgamento moral. A esquizoanálise ela avalia os desejos eticamente. Ou seja, ela vai avaliar se um desejo ele potencializa a vida, ou seja, torna aquela vida criadora, ou, ao contrário, despotencializa a vida, aprisiona a vida, tá? Então, é sempre a vida como um critério de avaliação, e nenhum outro critério transcendente ou moral. Então, a pergunta, né, do esquizoanalista não é o que isso quer dizer. Então, o esquizoanalista não está preocupado com uma verdade a priori, ou uma verdade escondida, ou com um significado por detrás da história. O esquizoanalista não quer saber o que isso significa, mas sim como isso funciona. Como isso funciona, o que isso produz, com quais conexões, tá? Então, o esquizoanalista ele vai cartografar esse maquinismo, esse modo de funcionar.
Pois para a esquizoanálise, o inconsciente não é um teatro de representação, mas sim uma fábrica de produção. A imagem não é a imagem do teatro que representa, mas sim a imagem da fábrica que está produzindo, está maquinando. O desejo ele está o tempo inteiro sendo maquinado e produzido. Então, nesse sentido, a esquizoanálise ela não vai incidir em indivíduos e em subjetividades fechadas, como se já estivessem prontas. Mas a esquizoanálise ela vai olhar para os processos de individuação e de subjetivação inerentes àquela determinada formação histórica, econômica e social. Então, a esquizoanálise ela não trabalha com tipos psíquicos ou modelos subjetivos, porque ela vai compreender justamente que o indivíduo e a subjetividade é produzida socialmente e cada formação histórica, econômica e social se incumbe de produzir as suas subjetividades hegemônicas. Então, nesse sentido, a esquizoanálise está muito mais preocupada com como é que essa subjetividade ela é produzida, como é que ela pode produzir novas subjetividades que não essas, que nos são impostas, e criar outras, né? Novos modos de vida. Então, por isso, a esquizoanálise ela não cartografa sujeitos. Ela não está cartografando sujeito, ela cartografa linhas e forças que atravessam e constituem tanto os indivíduos como também os grupos, as instituições e a sociedade, tá? Então, a esquizoanálise ela vai cartografar isso que atravessa os sujeitos, mas também grupos, né, instituições, sociedades, etc. Então, portanto, a esquizoanálise se constitui enquanto uma clínica do contemporâneo. Ela é uma clínica de olho no contemporâneo, ela não larga o olho do contemporâneo, tá? Ela é uma clínica engajada na luta antifascista, isso é uma tese do Michel Foucault, que ele fala que o maior inimigo da esquizoanálise é o fascismo, e a gente vai compreender que o fascismo, para a esquizoanálise, não é apenas um fenômeno histórico e social que ocorreu, por exemplo, na Itália ou na Alemanha, por exemplo, Hitler, né? O fascismo não é só isso. Para a esquizoanálise, o fascismo é um modo de desejar. O fascismo é quando o nosso desejo começa a desejar a própria repressão. Quando o desejo deseja aquilo mesmo que o reprime e que o quer destruí-lo. Então, isso que a esquizoanálise vai chamar de fascismo, esse fenômeno de perversão do desejo, de despotencialização do desejo, tá? Por isso que a esquizoanálise, ela é uma clínica engajada na luta antifascista, e ela é uma clínica completamente comprometida com as mutações subjetivas do presente, porque a nossa subjetividade, ela está o tempo inteiro maquinada com as grandes máquinas do contemporâneo, e ela está atenta o tempo inteiro a esses modos de produção da subjetividade no contemporâneo hoje, tá? Por isso que é uma clínica do contemporâneo. Bem, como eu falei, isso aqui é um resumo muito falido, né? Porque, como eu falei, não tem como você definir a esquizoanálise. Aqui é mais para a gente ter um ponto de partida, né? Para quem nunca teve nenhum contato, para quem está chegando agora, é mais um convite ou uma introdução bem breve, tá? Porque, como eu falei, a gente já ofertou cursos de introdução à esquizoanálise mais amplos, e aqui o objetivo desse curso é a gente estudar um ponto específico da esquizoanálise, que é o corpo. Então, a gente vai fazer um recorte bem específico, que é o corpo e a arte. Então, né, fazendo essa breve introdução, a esquizoanálise criada por Deleuze-Guattari, após maio de 68, que foi esse movimento de efervescência cultural, de contracultura na França, de contestamento dos modelos instituintes, dos modos de subjetividade e de vida que eram impostos. Então, a esquizoanálise ela nasce desse período, que é uma pichação de maio de 68. Sejamos realistas, né? Exijamos o impossível. Então, a esquizoanálise ela nasce nesse momento se perguntando como se produz um acontecimento como o maio de 68. Como que ocorre essa mutação do desejo em que ele recusa esses modos de vida impostos e que a imaginação ela ganha sua potência máxima com a fabulação política. Sejamos realistas, exijamos o impossível, né? Demandamos o impossível. Então, o Guattari ele fala, né, que maio de 68 foi um abalo para Gilles e para mim, bem como para tantos outros. Na época, nós não nos conhecíamos, mas mesmo assim, este livro, O Antiédipo, atualmente é uma continuação de 68.
Então, a gente pode pensar que a esquizoanálise, ela nasce em 68 e ela também é uma continuação por outros meios dessa efervescência política, desse fenômeno de um desejo contestador, criador, criações políticas, criações estéticas, como a gente viu, as pichações, as manifestações artísticas e culturais que nasceram em 68. Então, esse fenômeno de criação, tá? Então, é como se a esquizoanálise ela tentasse, de alguma maneira, carregar toda essa potência criadora nesse modo, nessa perspectiva, nessa filosofia, nessa ética, estética e clínica que é a esquizoanálise. Então, eu quero apresentar... então, a esquizoanálise, ela foi, digamos assim, a gente vai encontrar talvez a maior formulação, digamos, teórica nesses dois livros, tá? Mas ela não está restrita a esses dois livros, que é o Antiédipo e o Mil Platôs, que é esse díptico que tem o subtítulo Capitalismo, Esquizofrenia, tá? Uma obra do Deleuze e do Guattari, e que no Brasil a gente tem o Antiédipo, publicado pela editora 34, e o Mil Platôs, que é um livro só. No Brasil ele foi publicado em 5 volumes, também pela editora 34. Mas a gente nunca pode esquecer que, primeiramente, o Mil Platôs é um livro só, tá? Então a gente não pode, digamos assim, colocar as coisas completamente isoladas. Esses platôs, eles se conectam o tempo inteiro, um platô se conecta com o outro, tá? É um livro, de fato, rizomático. Então, a gente tem que pensar que esses volumes da edição brasileira, todos estão conectados e, ao mesmo tempo, conectados com o Antiédipo, tá? Porque, como eu falei, é um díptico, tá? É um díptico, o Antiédipo e o Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia. É como se fosse uma única obra publicado em 2 tomos, tá? Então, é importante a gente compreender essas obras conectadas. E é interessante também colocar que no ano que vem, tá? No ano de 2022, vai fazer 50 anos de publicação do Antiédipo, tá? Então, né, o Antiédipo, que é esse livro que nasce no seio de 68, um livro afirmadamente clínico, ético, estético e político e antifascista, faz 50 anos em 2022, que não é um ano qualquer. Não é um ano qualquer. Ano que vem vai ser o ano da eleição, não é qualquer eleição no ano que vem. Vai ser também o ano que vai fazer 100 anos da Semana de 22. Essa semana que se pretende, né, representar esse sujeito brasileiro, mas quem representa quem? Quem come quem nessa antropofagia? Eu acho que ano que vem vai ser um ano de muita efervescência política e estética, e é o ano também de 50 anos dessa obra, né? O Antiédipo. Então, vão ter muitos eventos, inclusive o tema do evento do GT Deleuze Guattari do ano que vem vai ser o Antiédipo, tá? Então, ano que vem vai estar pipocando de evento em torno dessas temáticas. E aí eu trouxe aqui para início de aula o que eu chamei de 12 slogans da esquizoanálise, tá? Que são slogans que a gente acaba encontrando eles nessas discussões em torno da esquizoanálise, mas que, como eu falei, eles podem nos ajudar para quem está começando agora, está querendo conhecer. Enfim, é também entender que isso é uma coisa bem introdutória e que a esquizoanálise ela vai fugir a essas definições, tá? Mas é só para a gente ter um ponto de partida, para a gente também não estar completamente perdida no que é a esquizoanálise. Então, eu trouxe aqui 12 slogans, mas para a gente começar essa familiaridade. Primeiro, né? A esquizoanálise ela é um campo de saberes e de práticas transdisciplinares. E aí eu cito o Deleuze e Guattari. A esquizoanálise ela tem um único objetivo, que é a máquina revolucionária, a máquina artística, a máquina analítica se tornem peças e engrenagens umas das outras. Então, a esquizoanálise ela faz rizoma, ela conecta termos heterogêneos. A esquizoanálise, por ela ser um campo de saberes transdisciplinares, ela conecta, por exemplo, a política com a psicologia, com a arte, com a filosofia, com a economia, com a arquitetura, com a matemática. Ela é esse campo que se faz no entre e no meio. Ela não é disciplinar, tá? Ela não está olhando para apenas um único ponto de vista, mas ela está olhando para essa cartografia de linhas e conexões, esse rizoma que conecta elementos heterogêneos e diferentes, certo? Outro slogan. A esquizoanálise ela é uma análise micropolítica. E aí citando Deleuze e Guattari, citando Deleuze, né? O método que seria também uma política.
uma micropolítica e uma análise, uma esquizoanálise. Então, a gente pode compreender que essa micropolítica é uma análise do desejo molecular, tá? E aí, terceiro slogan, a esquizoanálise é uma análise política do desejo, por isso que ela é uma micropolítica, porque ela é uma análise política do desejo. Então, a análise do desejo, a esquizoanálise, ela é imediatamente prática, imediatamente política, quer se trate de um indivíduo, de um grupo ou de uma sociedade, pois antes do ser há a política. Então, antes do desejo, antes do indivíduo ou de um sujeito, antes de um determinado grupo se formar ou de uma sociedade, ou seja, antes do ser, há a política. E o que é a política para os autores? A política é esse campo de forças e de relações conflitantes, nada harmonioso, ou seja, essa teia, né, de rizoma que produz o desejo. O desejo ele é produzido nessas relações, tá? Então, por isso que a esquizoanálise ela é uma análise política do desejo. Como é que o desejo se produz nessas relações, nas relações que eu tenho com a minha casa, com a minha família, com a escola, ou seja, como é que nos meus agenciamentos o desejo ele é maquinado e produzido. Antes do ser, há a política. Outro slogan. O desejo, ele é produção do real e a produção desejante é social. Então, a tese da esquizoanálise é simples. O desejo ele é máquina, síntese de máquinas, agenciamento maquínico, máquinas desejantes. O desejo é da ordem da produção. Toda produção é, ao mesmo tempo, desejante e social. Então, para a esquizoanálise, o desejo, ele produz o real, ele transforma o real, modifica o real, e, ao mesmo tempo, esse desejo, que é produção, que é criação, afirmação e conexão, deseja tudo isso, ao mesmo tempo o desejo também é uma produção desejante no social. Então é compreender que o social também produz desejos. Que desejos estão sendo produzidos hoje? Que desejos estão sendo produzidos em mim, né? Então é um pouco isso, você entender que o desejo ele produz, mas também é produzido, tá? Essa relação que o desejo ele é produção do real, mas a própria produção desejante é social. Outro slogan, né? A esquizoanálise é uma análise militante, libidinal econômica, libidinal política, ou seja, para a esquizoanálise existe uma inseparabilidade entre clínica e política. E o desejo ele tem que ser linkado, relacionado, conectado com a política, com a economia, mas com a arte, com a literatura. Ou seja, o desejo não é um fenômeno analisado isoladamente, mas o desejo ele é avaliado em relação. Continuando, né? Indo para o slogan 6. Esse aqui é muito importante, tá? É porque é o seguinte, rola muita história, né, de que a esquizoanálise ela é uma antipsicanálise. Gente, esse tipo de discussão só atrapalha, tá? Porque não é isso. A esquizoanálise, ela tem sim uma crítica feroz à psicanálise. Claro, você encontra essa crítica à psicanálise tanto no Antiédipo, como no Mil Platôs, como também em outros livros do Deleuze e do Deleuze-Guattari. Essa crítica à psicanálise, ela existe. Mas a esquizoanálise, ela não é uma antipsicanálise. A esquizoanálise ela é um antiédipo, tá? Então, a esquizoanálise, inclusive os próprios autores falam, a esquizoanálise ela é sim uma psicanálise, mas é uma psicanálise que é política, social e militante, tá? Então, é como se a esquizoanálise ela quisesse, de alguma maneira, ou retomar, ou reviver, ou liberar, ou criar uma potência revolucionária da psicanálise. Uma potência que vai linkar o desejo ao social e às relações, tá? Então, a esquizoanálise, citando, né? Portanto, não esconde ser uma psicanálise política e social, uma análise militante. Por quê? Porque ela se propõe mostrar a existência de um investimento libidinal inconsciente da produção social histórica, certo? Outra coisa, a esquizoanálise, ela é uma crítica transcendental do inconsciente. E aqui a noção de crítica, tá? Não é só a noção do senso comum, né? Que a gente fala que a crítica é tipo assim, falar mal, né? Tipo assim, eu vou criticar no sentido de vou fazer um julgamento ruim. Não é só isso. Crítica é também no sentido kantiano. E o que é crítica para Kant? Crítica é um diagnóstico. A crítica é você, diante de digamos, de uma crise, diante da crise, a crítica ela é o diagnóstico da crise.
A crítica, ela é uma leitura, por isso que a gente tem uma crítica da economia política, uma crítica da razão pura. No caso da esquizoanálise, ela propõe uma crítica da psicanálise. Ou seja, diante de um problema, ela pretende fazer um diagnóstico e uma leitura. E nesse gesto kantiano de crítica, ela pretende mostrar quais são os usos legítimos e os usos ilegítimos do inconsciente. Tá? Por isso que, citando Deleuze-Guattari no Antiédipo, a esquizoanálise ela é ao mesmo tempo uma análise transcendental e materialista. Ela tem o propósito de explorar o inconsciente transcendental em vez de metafísico, material em vez de ideológico, esquizofrênico em vez de edipiano, não figurativo em vez de imaginário, real em vez de simbólico, maquínico em vez de estrutural, molecular, micropsíquico e micrológico em vez de molar ou gregário, produtivo em vez de expressivo. O que temos aqui são princípios práticos como direções da, entre aspas, cura. Oitavo slogan. A esquizoanálise é uma análise funcionalista. Então, a esquizoanálise ela é uma microanálise. A única questão é como isso funciona. Com que intensidades, fluxos, processos, objetos parciais, todas as coisas que não querem dizer nada. Então, para a esquizoanálise, as coisas não querem dizer nada. Não tem nenhum significado por detrás. As coisas, elas funcionam e produzem. Então, a esquizoanálise, ela vai olhar para um determinado fluxo de desejo, para um determinado gesto, para um determinado modo de vida, e não vai se perguntar o que é que isso quer dizer, o que é que isso significa, mas como isso é produzido e o que é que isso produz. Isso potencializa ou despotencializa? Como que isso nasce? Qual é a sua gênese? Então, a esquizoanálise, ela é funcionalista porque ela se pergunta como funciona. Como isso funciona e não o que isso quer dizer. Por isso que eu falei no início, né? Não existe uma definição da esquizoanálise. O que é a esquizoanálise? Existe como ela funciona. Existe a esquizoanálise que eu faço, que você faz, a que você vai fazer, a esquizoanálise que o fulano faz. A esquizoanálise, ou seja, como funciona ela, tá? Então, é um outro modo de perguntar. A esquizoanálise ela é funcionalista. Então, a esquizoanálise é uma análise do maquinismo do desejo. O esquizoanalista ele é um mecânico. É a imagem do mecânico. E a esquizoanálise ela é unicamente funcional. Ou seja, por que é mecânico? Porque está de olho no maquinismo. Ou seja, quais são os processos maquínicos que produzem o desejo? É vocês pensarem o seguinte, gente, o que é uma máquina? A máquina, ela maquina e ela produz. Ela está funcionando, ela está em movimento e ela está produzindo, e ela produz desejo. Então, quais são as máquinas do desejo? Com quais máquinas esse desejo tem sido produzido? Com quais conexões? Então, por isso que o esquizoanalista ele é como se fosse um mecânico, porque ele vai justamente investigar esse maquinismo, ou seja, essa lógica das máquinas que está produzindo esse desejo. E como ele funciona, potencializa ou despotencializa? Então, a esquizoanálise é uma cartografia das linhas, como eu falei, né? Ela não está de olho em sujeitos ou indivíduos fechados, mas nos processos de individuação e nos processos de subjetivação. E aí, citando, a esquizoanálise não incide em elementos, nem em conjuntos, nem em sujeitos, relacionamentos e estruturas. Ela só incide em lineamentos, ou seja, linhas e forças que atravessam tantos grupos, tantos indivíduos. Ela participa ativamente do traçado das linhas. Por isso que a esquizoanálise é como a arte da novela. Ela destaca linhas que podem ser tanto as de uma vida, olha, ó, as conexões da vida, uma obra literária, ou de arte, ou de sociedade, segundo determinado sistema de coordenadas mantido. Então, a esquizoanálise ela é uma cartografia do maquinismo do desejo. E aí eu cito Deleuze. Um dos principais objetivos da esquizoanálise seria buscar em cada um de nós quais linhas nos atravessam, quais linhas me atravessam, ou atravessam um grupo, um determinado grupo, um grupo de estudos, ou um grupo que está ali funcionando, quais linhas atravessam, que forças estão atravessando e estão subjetivando esse grupo, que são as do próprio desejo, né? Esse desejo produzido. Então, as linhas não... Existem vários tipos de linhas, né?
Eu não vou tocar aqui hoje, como eu falei, eu estou fazendo uma breve introdução, mas para Deleuze e Guattari existem 3 tipos de linhas, tá? Linhas não figurativas abstratas, linhas de fuga ou de desterritorialização, linhas de segmentaridades, brandas ou duras, na quais cada um se atravanca ou se move sobre o horizonte de sua linha abstrata. E como são feitas as conversões de uma linha a outra, tá? Então é como se nós fôssemos um emaranhado de linhas. É como se a gente fosse um rizoma, de fato, de linhas. É isso que nós somos. A gente é um emaranhado de linhas diversas. Linhas de subjetivação, linhas de dessubjetivação, linhas que endurecem a nossa vida, tornam a vida muito dura, muito presa, muito fixa, e já outras linhas mais rápidas, mais velozes, mais flamejantes. A gente é essa mistura de tudo, tá? E a esquizoanálise, ela faz essa cartografia. E, por fim, a esquizoanálise, ela é uma clínica antifascista, como eu falei. Aí, citando, o objetivo da esquizoanálise é, pois, o seguinte: analisar a natureza específica dos investimentos libidinais do econômico e do político, e assim mostrar como o desejo ele pode ser determinado a desejar sua própria repressão. E é isso que eu falei para vocês, né? O fascismo, para Deleuze e Guattari, não é apenas um acontecimento histórico e macropolítico, nesse sentido das grandes instituições. Não é só isso. O fascismo é, antes de tudo, para essa dupla, um fenômeno de desejo. Por isso, microfascismo, porque ele é no nível micropolítico, no nível molecular do desejo. Ou seja, o fascismo é um modo de desejar. O fascismo é uma lógica do desejo, que deseja a sua própria repressão. Então, quando o desejo começa a desejar aquilo mesmo que o mata, quando o desejo começa a desejar aquilo mesmo que o despotencializa, isso não tem outro nome para a esquizoanálise, é fascismo. Tá? Por isso que a esquizoanálise ela é uma clínica antifascista, que ela vai justamente incidir, tá? Raspando, delineando, destruindo, ou seja, liberando esse desejo fascista para se tornar um desejo criador, um desejo que cria outros modos de viver, outras relações com a família, com a natureza, outros modos de se relacionar com o mundo, tá? Em resumo, gente, como eu falei, são slogans, né? É uma breve introdução, né? Como eu falei, a proposta aqui não é se aprofundar, né? Porque, enfim, como eu falei, algumas pessoas já fizeram uns cursos anteriores, e aqui é mais para a gente, né? Para quem já fez os cursos, relembra, né? Enfim, faz esse exercício de memória, e para quem está chegando agora, já começa a ter pelo menos um terreno, assim, né? Para caminhar, tá?